E aí pessoal ligado no iCarros, a gente está aqui no Museu da Porsche em Stuttgart. Eu vou mostrar para vocês alguns dos destaques que estão exibidos aqui em todo esse espaço dedicado à história da marca alemã. Esse aqui é o Porsche 356, é o primeiro carro da Porsche e isso aqui não é um mockup, nem um modelo de exibição, é o carro real, é realmente o primeiro carro da Porsche. Ele ainda está em funcionamento, esse carro anda, então dá para levar ele para a rua. Ele foi a criação de Ferry Porsche para que fosse um carro esportivo que pudesse andar na rua e também andar nas pistas. Tem o interior ali com detalhes em vermelho e a carroceria inteira em prata. E está exibido logo aqui na entrada do Museu da Porsche. Entre 1906 e 1923, Ferdinand Porsche ajudou a desenvolver esses carros aqui, da Austro-Daimler. Dá uma olhada no tamanho desse carro e ele era considerado um esportivo na época. Esse aqui faz parte da história das corridas da Daimler e também foi desenvolvido por Ferdinand Porsche em 1922. Esse carro teve mais de 40 vitórias e na primeira tentativa ele já ganhou. Pesava um pouquinho mais de 500 quilos. E aqui em 1939 veio o Type 64. Esse carro já começava a mostrar um pouco das linhas do que seria a Porsche no futuro. Muito do que está nesse carro aqui é visto nos modelos da Porsche hoje, em questão de design e formatos. E tá aqui um dos maiores ícones de Ferdinand Porsche e um dos carros mais amados do Brasil, o Fusca. Desenvolvido em 1950, essa daqui é uma das primeiras unidades. Ele foi criado por Ferdinand Porsche para ser o carro do povo. Por isso ele tinha que ser barato de manter, barato de construir e ser um carro realmente honrando o nome Volkswagen, que é carro do povo. Uma curiosidade bem legal, esse vidro aqui separado, ele era completamente reto. Isso significava o quê? Menor custo de produção. E esse é um dos motes maiores do Fusca, ele tinha que ser barato. E foi assim durante toda a sua vida, que ele foi produzido até 2003 no México e tiveram 21,5 milhões de unidades produzidas em toda a sua história, apenas essa primeira geração, desconsiderando o New Beetle e a terceira geração que chegou no Brasil renomeado de Fusca. Aqui começa um pouco mais da história do Porsche 356. E esse modelo aqui ele foi feito na Áustria e foram poucas unidades, foram 52 carros, sendo 44 cupês e apenas 8 cabriolés. Já aqui, nesse modelo, ele já tinha voltado a ser produzido aqui em Stuttgart. Esse modelo é um pouco mais velho, de 1950, e já tem algumas modificações no visual, principalmente na dianteira e no perfil da carroceria. E aqui a gente tem dois protótipos, do Speedster, que foi criado só para o mercado norte-americano, por conta de um importador que era extremamente popular por lá, e demandou para a Porsche um carro com um perfil de teto um pouco mais baixo, ainda conversível e mais esportivo. Esse daqui é o modelo de 1954, e aqui o protótipo de 1953. Tem a lanterna traseira única, o vidro ainda menor, sem a cobertura de tecido, e a dianteira sem alguns detalhes, como por exemplo as luzes de seta, o logo da Porsche e o friso cromado. Aqui alguns modelos emblemáticos da Porsche nas corridas, o 550 Spider. Ali, outro 550 Spider A, 1957. Esse daqui é um 356B 1960. Ali atrás a gente tem um 718 Formel 2 de 1960. Inclusive esse carro tinha um motor boxer de 4 cilindros. E o nome dele hoje, 718, é usado tanto para o Boxster quanto para o Cayman. E aqui a gente tem um 356B 2000 GS de 1960. Ele já é bem diferente dos 356 que estavam ali no cantinho que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele já começa a tomar um formato muito mais parecido com o 911 e o estilo icônico da Porsche. E aqui está o Porsche 908 de corrida. E foi um dos primeiros carros a usar fibra de vidro, fibra plástica aqui. Toda a carroceria, tudo em nome da leveza. E aqui está o primeiro modelo dos ícones, o primeiro 911. Esse carro aqui é de 1965 e todas essas formas clássicas que vocês veem do 911 até hoje começaram aqui. Uma olhadinha nessa traseira alongada. A lanterna aqui integrada ao para-choque,
e o perfil clássico de todo Porsche. Um modelo um tanto quanto curioso e antecessor aqui do 911, esse 754 T7 de 1959. Esse carro pode parecer um pouco estranho para os padrões da Porsche, mas digamos que ele tem algumas ligações com o Panamera. Apesar de não ter 4 portas, ele já tinha bancos aqui atrás e um espaço para a cabeça bem mais considerável do que o dos cupês da marca. O estilo foge bastante do que a marca apresenta hoje, principalmente a traseira aqui, que lembra alguns carros brasileiros, e o perfil não tão esportivo. E quem disse que só a Lamborghini fazia trator, a Porsche também produzia, e ainda um trator diesel. Essa é uma das curiosidades que você encontra aqui no Museu da Porsche, inclusive o bisavô do Cayenne, esse modelo aqui, Porsche Type 597, esse carro era militar, produzido para o exército alemão, e era um modelo todo terreno, uma espécie de Jeep da Porsche. Aqui mais alguns modelos das histórias das corridas da Porsche, modelos clássicos de muita importância para a marca, vencedores de diversos prêmios, que contam um pouquinho mais sobre a relação da Porsche com as pistas, principalmente eventos como 24 Horas de Le Mans. Vamos dar uma olhadinha nos detalhes desse daqui. Olha o motor dele, com 1.500 cavalos. Essa traseira totalmente aerodinâmica. Aqui mais alguns modelos da história da Porsche. Dá uma passada rápida aqui, esse 908. Ali atrás a gente tem um dos protótipos de Le Mans, 917 LH. Aqui mais um 917, essa pintura rosa. E ali a clássica pintura Gulf 917 KH. E olha o tamanho dessa asa traseira dele, que é um pouco diferente em cada edição das 24 Horas de Le Mans, conforme o carro foi evoluindo. E esse aqui é o primeiro 911 conversível, na verdade o 911 Targa. E hoje em dia esse formato icônico aqui do teto é vendido numa nova versão do 911 que mantém esse arco aqui, que é para manter rigidez estrutural e o carro conseguir ficar completamente sem o teto. Aqui nesse caso ele tem essa cobertura plástica aqui atrás, que no novo 911 Targa essa cobertura de vidro, e aqui o teto removível. Dá uma olhadinha aqui no design da traseira do 911 Targa, clássico. Para substituir o Karmann Ghia aqui na Europa e para criar um modelo mais barato para a Porsche, a Volkswagen e a Porsche se juntaram para fazer esse carro aqui, o 914. Ele foi o modelo de entrada da Porsche por um bom tempo. Esse carro aqui especificamente é de 1970, tem um motor 6 cilindros Boxer, e ele era vendido tanto como Volkswagen quanto Porsche. Esse foi o primeiro 911 a trazer o nome Carrera. Esse é o 911 Carrera RS 2.7. Além de ser o primeiro a estampar esse nome aqui na carroceria, que hoje é icônico tanto quanto o 911, foi o primeiro da família a usar esse aerofólio bico de pato, que se tornou também um ícone de design do 911. E ali tem mais um 911 aqui, também Carrera, e esse aqui foi o primeiro 911 Turbo. Ele já é um pouquinho diferente desse aqui em design. Traz também o aerofólio bico de pato, mas ó, os para-choques já são bem maiores. Esse aqui foi o primeiro turbo, ele é 1974. Dianteira também um pouco mais agressiva. E um detalhe bem legal, aqui as faixas, estilo xadrez, imitando o revestimento dos bancos. Em 76 a Porsche iniciou a produção desse carro aqui, o 924. Esse carro traz motor dianteiro, refrigerado a água. Ele foi produzido na planta da Audi. A princípio era para substituir o 911, mas ele não conseguiu fazer isso e se tornou também um dos ícones da Porsche. Um detalhe bem legal, esse vidro traseiro, em formato de bolha, inspirado no desenho do 911 Targa. Aqui mais alguns modelos de competição da Porsche, 911 Carrera RS 3.0. Temos também aqui esse icônico 935 Moby Dick, com essa dianteira mais fechada, ele é baseado no 911, mas o destaque está aqui desse Porsche 956. Um dos detalhes que o pessoal da Porsche explicou pra gente é que esse carro só tá de ponta cabeça porque, na teoria, a aerodinâmica dele era tão boa
que acima de uma determinada velocidade ele conseguiria rodar no teto por alguns segundos, de tão boa que era a aerodinâmica desse carro de competição. E quem disse que Porsche só corre nas pistas, esse 911 aqui, Safari, ele foi feito pro rally. Já imaginou um Porsche correndo no rally antes do tempo dos SUVs? Esse aqui é um dos protótipos do 924 Carrera GT. Esse carro foi projetado para ser um super esportivo com motor 4 cilindros e muita potência. A ideia era ter um carro com performance de pista, mas legalizado para as ruas. Isso foi estendido pelo legado da Porsche com outros modelos, como o 918 Spider, que é o último exemplo disso, o mais atual, aliás. E aqui o primeiro 911 Cabriolet de fato. Feito em 1981, esse carro foi um sucesso estrondoso nos Estados Unidos. Vendeu várias unidades, tanto que esse modelo é americano. Dá pra ver aqui pelos para-choques essa parte plástica um pouquinho maior. E aqui do lado a gente tem um Porsche produzido totalmente em alumínio. Por conta da crise do petróleo, a ideia da marca era diminuir o peso do carro. Tanto que ele era 142 quilos mais leve, esse 928, do que a versão feita totalmente em metal. Pensado para os rallies, esse 911 SC RS, ele vinha somente na pintura branca, já pronto para receber a pintura dos patrocinadores nas competições. Esse carro tinha motor de 250 cavalos e era um 3.0 Boxer. Em 1988, esse Porsche 959 podia ser considerado a meca automotiva. Tudo quanto era questão de tecnologia e inovações estava nesse carro. Ele era o hiper esportivo da época, foi um dos primeiros Porsches com tração nas 4 rodas e freio ABS combinado. A eletrônica dele também era toda nova e ele influenciou diversas questões da marca e trouxe muitas inovações para o mundo da Porsche. Em 1992 a Porsche mostrou esse aqui, o Boxster. Na verdade ele era o conceito do conversível que ia chegar pouco tempo depois. Esse é um retorno da marca com carros com motor central traseiro e também seria o modelo mais barato da marca. Dá pra ver que algumas questões de estilo mudaram antes do modelo chegar à produção, principalmente essa lanterna traseira que não tem cara de Porsche, e o interior bastante chamativo, bem cara dos anos 90. Ao atingir 1 milhão de unidades produzidas, o 911 ganhou essa versão de polícia, feita aqui para a Alemanha. Esse carro icônico foi usado realmente nas patrulhas da polícia, como uma viatura policial, da maneira como ele foi feito. Já pensou em ter um carro de corrida nas ruas? Então esse 911 GT1 aqui de 1998 era uma versão destinada ao público, porque nessa época era preciso regulamentar os carros de competição como se fossem carros de rua, então era necessário uma produção limitada, e foi aí que surgiu esse modelo com cara de protótipo, lanternas de 911, maçanetas também de 911, mas ainda o estilo totalmente de competição. Dá uma olhadinha aqui no interior se for possível, não vai ser possível, desculpa pessoal, tem muita luz aqui. O farol é o mesmo do 911, no formato, e esse carro tinha até placa. Imagina você pensar correr com um carro desse nas ruas, como se estivesse em Le Mans. E direto do filme Carros, a Sally, que também era um Porsche 911. Aqui a marca fez algumas modificações desse 911 para parecer como no filme, como para-choque com bocas, para-brisa com os olhos, e aqui atrás no aerofólio, a icônica tatuagem da Sally. E algumas pequenas modificações no para-choque também, para parecer o modelo do filme Carros. O teto também é um pouquinho mais alto do que o 911 dessa geração. Já que a gente falou bastante de passado, vamos falar também do presente. Esse aqui é o 918 Spider. Foram produzidos apenas 918 unidades desse carro. Foi um dos primeiros hipercarros híbridos e um dos recordistas de Nürburgring, junto com Ferrari LaFerrari e McLaren P1. Esse carro tinha sistema híbrido, fazia de 0 a 100 em pouco menos de 3 segundos. Aqui o sistema elétrico de carregamento aqui. Os escapes na parte de cima, motor central traseiro. Também foi um carro que definiu o estilo dos Porsches atuais. Só que antes do 918, teve esse aqui, o Carrera GT, com seu motor V10 com 612 cavalos. Ele já tinha motor central traseiro como o 918, porém não era híbrido. E também foi representante dos hipercarros da Porsche. Na época concorria com carros icônicos, como por exemplo Ferrari Enzo
E ele trazia câmbio manual bem ali em cima no console. Hoje em dia a maioria desses hipercarros são todos automáticos, tanto que, por exemplo, os super esportivos da Porsche no Brasil são vendidos com câmbio manual somente por encomenda. Presente, passado e agora futuro. Esse aqui é o conceito Mission E. E ele vai dar origem ao primeiro carro 100% elétrico da Porsche, o Taycan, que vai ser produzido aqui em Stuttgart, ao lado do novo 911. Esse carro aqui vai ser 100% elétrico. Alguns detalhes visuais podem não chegar ao modelo de produção, mas esse perfil bastante esportivo, com estilo Porsche e a dianteira agressiva, pelas unidades flagradas vai ser bem parecido. Não temos ainda unidade, quando esse carro vai começar a ser produzido, provavelmente já em 2019, e nem quantos cavalos vai ter, nenhuma especificação. Somente aqui os detalhes do Mission E, que é o carro que antecipa o primeiro 100% elétrico da Porsche. Aqui no museu também temos a linha atual da Porsche, como o novo Cayenne, o Macan reestilizado que chegou recentemente aí no Brasil, 718 Boxster, o 911 ainda da geração 991, que acabou de ser substituído por aqui, o 718 Cayman ali e a perua Panamera. Lá embaixo também tem o 718 Boxster e um Panamera Sedan. Curtindo a nossa visita aqui no Museu da Porsche em Stuttgart? Então deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, siga a gente em todas as redes sociais, lá no Instagram e também no Facebook. Até a próxima, pessoal!